Pois bem, então hoje decidi falar um pouco sobre essa cultura, né? Que tem esse intento de constantemente condenar a natalidade e o instituto da família. É, é um movimento assim cínico, um movimento ácido que muitas vezes alega agir em defesa, né? São pessoas que elas falam o seguinte: ai, nossa, estão me perguntando quando que eu vou ter filho. Eu não quero ter filho. Por que ficam me perguntando isso? Ficam me forçando a isso? E eu não tenho nada contra quem tem filho, tá? Mas assim, né? E aí eles partem desse pressuposto, que é uma defesa, né? Mas depois eles começam a atacar a maternidade, atacar a natalidade de uma forma velada, mas alguns não, alguns atacam elas de forma expressa mesmo, né? E muitos dos argumentos que essas pessoas usam é a visão de mundo delas, né? Para elas, assim, é inconcebível essa coisa de ter filho. É inconcebível porque o filho, ele tira o conforto da pessoa, ele tira o prazer do descanso, ele suga uma parte do seu patrimônio, ele faz com que você não possa mais fazer as suas viagenzinhas, né, que você está acostumado, que você quer e que está se programando para fazer, ou comprar suas coisinhas e tudo mais. Tá sempre assim, a centralidade do argumento dos argumentos dessas pessoas normalmente é o conforto, é o hedonismo, né? É esse prazer que vai ser roubado deles quando vier a criança, né? E é engraçado que esse movimento muitas vezes ele se arroga como uma coisa científica, né? Ainda que invocasse um neo-malthusianismo, né? Para falar ali que, não, nós não queremos ter filhos, porque senão nós vamos aumentar a população, e aí um número maior de pessoas vai começar a consumir mais os recursos, vai começar a danificar. Não, eles não apelam para isso. E mesmo se apelassem, essa já é uma conversa furada também, né? Qualquer um que estude ecologia, né? A questão das populações, vai ver que tem a questão da dependência lá, que mostra que quando uma população começa a crescer muito, existem mecanismos naturais de estresse que vão reduzindo a natalidade naturalmente. A natureza ela faz isso. Como nós humanos não administraríamos tal coisa, né? Então, assim, é uma conversa furada essa. Mas eles partem de outro pressuposto, que é o argumento do conforto, o argumento dos prazeres, né? E há uma negação, na verdade, da própria natureza humana, né? Então se arroga como científico, como racional, né? Mas ignora-se a razão do corpo humano que possui instrumentos para a reprodução, né? Quando um homem e uma mulher se conhecem, evidentemente que o relacionamento vai se aprofundando e eles vão começar a ter um interesse sexual um pelos outros. O fundo desse desejo é um sentido de autopreservação, né? De reprodução. É o que os animais fazem, e nós, enquanto humanos que possuímos uma esfera de atuação animal, estamos sujeitos à mesma coisa. E ainda que noutros tempos tem-se notícia de métodos contraceptivos, né? Isso é uma coisa que ficava à margem, até onde se sabe. Não é uma coisa que era regra geral. Todas as pessoas faziam uso de contraceptivo no Egito, né? Sabe-se que existia aquele método contraceptivo bizarro, né, no Egito, que usava estrume de crocodilo misturado com mel e leite azedo, que isso aí era espermicida, mas não era regra geral. Não era regra. Mas na Idade Média sabia que num tempo de peste negra, uma família com 15 filhos lá estava seguindo as prescrições da sociedade cristã. Opa, vai dar uma segurada agora por causa da questão da peste.
aconteceu. Não vou entrar no mérito da discussão da natalidade de acordo com a perspectiva dogmática da religião católica. O que eu estou falando é que pode-se alegar que mas essa questão de evitar filhos é uma questão universal, que aconteceu em todo o tempo. Pode ter havido, sim, métodos contraceptivos, a gente sabe hoje, que se você estuda um pouco de história, você vai saber que existiu realmente, mas se você pega o cerne das sociedades, era uma questão de valorização dos núcleos familiares, porque se reconhecia a importância da transmissão dos ritos, da importância da família de modo geral como força produtiva e tudo mais, né? Por exemplo, vamos pegar para a sociedade chinesa, para os confucionistas, a família é um espelho do céu. É importante que você tenha filhos para que eles continuem fazendo os rituais para os antepassados, né? Na questão védica mesmo, nas leis de Manu, né? Você tem uma dívida com os antepassados, né? Tem a questão das rinas, né? Eu não sei como é que se pronuncia, se é rina ou rina, que é a dívida com os sábios, a dívida com os deuses e a dívida com os antepassados. E você paga essa dívida através da família, né? Bom, para as sociedades judaico-cristãs não precisa nem falar a importância, né, de se dar continuidade, né? Para os greco-romanos também tem a questão de continuidade dos lares, né? Da continuidade desses sacramentos domésticos que se tinha, de manter o fogo, né? Enfim, não se pode alegar que evitar filhos é uma opressão cristã. Os cristãos obrigam que a gente tenha 300 filhos. Não é tão simples assim. Não se pode botar tudo na conta do cristianismo, como se costuma fazer, né? Então a questão aqui maior é uma reflexão de que essas pessoas que usam estes argumentos do prazer, do conforto que vai ser tirado, eles não conseguem mais compreender o porquê que se tinha filho nas sociedades tradicionais. Para eles é totalmente estranho ter filhos. Eles não conseguem enxergar esses outros aspectos que as sociedades tradicionais visualizavam com muita facilidade. E as famílias tradicionais, evidentemente, lidavam com esses sacrifícios de forma muito naturais, talvez nem viam como sacrifício. Claro que a mulher que amamenta, que se esforça, que dá o seu sangue, né, sempre deve ter achado muito difícil, né? Igualmente os homens que morriam em trabalhos dificultosos para que a família fosse mantida, né? Essas coisas são inerentes, são naturais para esses homens, para essas mulheres. E agora, no tempo contemporâneo, torna-se uma estranheza, essa coisa que sempre foi natural. Então é bizarro ver essas pessoas defendendo esse tipo de visão com base nos argumentos que eu havia falado mais cedo, porque é um afastamento do humano, né? E uma conexão com um prazer desumano, um prazer estranho, um prazer acima das funções naturais, das funções sociais. É uma breve reflexão de hoje. Uma boa noite a todos.